Olá, no programa desta semana nós vamos falar sobre protagonismo juvenil, que compreende atividades desenvolvidas por estudantes nas escolas e além das salas de aula. O Escola Viva desta semana está começando agora. Relação dinâmica entre formação, conhecimento, participação, criatividade e desenvolvimento de atividades por jovens estudantes e que ultrapassem os muros da escola. Isso é, na prática, o que pressupõe protagonismo juvenil. Quem conversa com a gente sobre o assunto é Ricardo Lisboa, superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado da Educação. O protagonismo ele tem que ser dirigido, Ricardo? Sim, o protagonismo, acima de tudo, ele é uma consequência de algo que a gente vem trabalhando na Secretaria de Estado da Educação, né? De uma educação integral. Trabalhar uma educação integral perpassa a todas as dimensões que o aluno precisa vivenciar dentro da sua dimensão de formação. Então, é a física, intelectual, emocional, simbólica, social. Então, tudo isso trabalhado na escola, isso traz um efeito, né, que é muito legal, que é esse protagonismo que a gente também está perseguindo dentro dessa política. Na mão e também na contramão ou no vice-versa, porque você entra na escola para ter formação, para voltar à sociedade. Mas para e passo você pode ter a formação na escola acompanhando o desenvolvimento social. Exato. A escola é uma instituição social, né? Então, a escola ela não tem como se desligar da sociedade. O que tem na sociedade, tem na escola e vice-versa. E a escola, como mais uma instituição, ela também precisa contribuir. Estamos acostumados com o protagonismo mediante a formação de grêmios, né, e cooperativas, que foi um lançamento de campanhas dentro da escola. Como é que hoje esses jovens podem, diante de uma sociedade tão diversificada, tão diferente, tão tecnológica, voltar com esse ingrediente? O que aconteceu no Brasil recentemente? A gente teve uma explosão da representação estudantil, né? As juventudes, elas começaram a se organizar e começaram a mostrar, né? Recentemente a gente teve algumas ocupações de escola, não só em Alagoas, mas principalmente no Rio de Janeiro, no Paraná. E aí a gente viu que o estudante quer se mostrar, o estudante quer falar, o estudante quer também fazer sua análise social. E a gente também teve esse movimento aqui e a gente apoia. A gente apoia que o estudante possa também ser o protagonista da sua história, da sua escola. E o que foi que a gente fez desde 2015? A gente incentiva a formação do movimento estudantil. E aí como você bem lembrou, a gente tem essa história de Grêmio. E aí os estudantes escolheram também a normativa do Grêmio e hoje a gente tem um crescente movimento de grêmios estudantis sendo formados nas escolas. Para você ter uma ideia, já são 124 grêmios formados nas escolas hoje em Alagoas. Das 317 escolas de ensino médio e ensino fundamental, já temos 124 grêmios. Isso dado a algo que a gente vem perseguindo, mobilizando, e os estudantes têm respondido muito bem a essa mobilização. Claro, respondendo também essa necessidade que eles têm, essa demanda que a sociedade hoje empurra para as juventudes apresentarem. Você acredita que algumas pessoas podem entender que seria um contraponto ao protagonismo de rua, do avanço, do protesto, da reivindicação? O Grêmio seria um contraponto a esse sentido? A gente entende que o Grêmio foi uma organização escolhida, mas a gente sabe que a juventude ela se organiza de diversas formas, né? E a gente acredita que essa juventude organizada, ela pode conseguir alcançar mais sucesso nas reivindicações, né? Hoje a gente tem um Grêmio que consegue discutir, que participa das decisões da escola, do conselho escolar, dos movimentos sociais. Então o Grêmio, de fato, é a representação das juventudes organizada na escola e que tem representatividade na decisão da escola. Hoje a gente tem uma concepção muito voltada para a descentralização da gestão. A escola ela é muito autônoma no sentido de definir e encaminhar muito do que a sede, a administração central da secretaria organiza, mas o gestor, ele, no final das contas, ele toma a decisão final e aí, para tomar essa decisão final, ele reúne todo o conselho,
todos os que fazem parte dessa comunidade escolar, inclusive os estudantes, que hoje a gente na Secretaria de Estado entende o Grêmio como uma grande representação, que traz das ruas essas reivindicações, essas necessidades. O protagonismo juvenil, adolescente e da classe estudantil, ela tem uma tradição de rua também. As entidades como UNE, enfim, elas têm um protagonismo, inclusive, na história. Você acredita que através nesse sentido aí de organização dentro da própria escola, eles vão passar a entender e participar mais dessas decisões? As reivindicações, os anseios que a sociedade apresenta se materializam na escola, mas quase sempre em função do que aquela comunidade que vive naquela localidade necessita. Então, você tem recurso para arrumar sua escola, você organiza. Você tem recurso para um projeto de ciência, você organiza. E o aluno participa dessa decisão. Que a gente, ao ver, né, esse princípio, esse protagonismo, a gente vê que o estudante atua na decisão da sua vida escolar e da sua vida enquanto comunidade. Conversamos com o professor Ricardo Lisboa, ele é superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado da Educação. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. No próximo bloco, nós vamos conversar com Carlos André dos Santos. Ele é aluno da Escola Estadual de Ensino Integral Marcos Antônio Cavalcante Silva, no Benedito Bentes, aqui em Maceió. A gente vai saber quais as atividades de protagonismo juvenil que ele desenvolve. Não saia daí. O Escola Viva volta logo depois do intervalo. Até já.